A taxação de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as exportações, na realidade, brasileiras, vai impactar diretamente a economia do Ceará. A expectativa é que esse reflexo dessa taxação comece a ser sentido a partir do dia 1º de agosto, que é a data em que essa nova tarifa entra em vigor. Para a gente entender como essa medida vai afetar aqui o nosso estado, nós vamos conversar ao vivo com o presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Ceará, Wandenberg Almeida, para explicar um pouco mais das consequências dessa taxação. Boa tarde, Wandenberg. Boa tarde, Carol. Boa tarde que nos escuta nesse momento pela Jovem Pan News Fortaleza. E vamos trazer um tema um pouco delicado nesse momento, né, Carol? Essa tarifa imposta agora pelo presidente da República dos Estados Unidos, isso vai mexendo com o setor produtivo do estado do Ceará. Nós sabemos que todo tipo de taxação, num momento como esse, onde a economia do Ceará ela vinha crescendo, vinha se desenvolvendo, tanto que agora no primeiro trimestre de 2025 nós tivemos aí um crescimento acima da média nacional, o produto interno bruto do Ceará, e que essas tarifas vão acabar afetando um pouco a nossa economia, porque isso vai mexer com produtos chaves, produtos esses que são bons produtos, são exportados para a economia americana, né, como a questão do aço, a questão do alumínio, que já vem sendo taxado, entre outros setores. A indústria de calçado pode acabar tendo também, digamos, uma certa tarifa em relação aos seus produtos, e isso vai acabar prejudicando um pouco da economia, tá? Principalmente a nossa balança comercial. Então, empresas exportadoras vão acabar sentindo muito fortemente esse impacto devido ao aumento dessa tarifa. Hoje, o estado do Ceará ele vem se destacando devido a esse segmento. Um segmento que vem crescendo, que vem inovando e que vem tendo boas relações comerciais com o mundo, e quando chega uma tarifa como essa, acaba comprometendo ainda mais esses segmentos. Vandenberg, e essa taxação pode afetar, inclusive, os empregos ou até mesmo as empresas aqui do Ceará? Se sim, explica para a gente de que forma, o que é que a gente pode esperar, então, para os próximos dias em relação a essa taxação? Carol, infelizmente pode afetar, sim, o nosso mercado de trabalho. Se a gente olhar os últimos dados do CAGED, o nosso Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a gente vai ver que o Ceará vem se destacando em geração de emprego. Não é à toa que a taxa de desemprego ele vem tendo uma queda significativa. E quando você tem uma taxação como essa, que vai afetar o setor produtivo, que é o setor que gera muito emprego dentro do nosso estado, tá? Isso pode acabar aumentando o preço dos produtos, aumentando o preço dos insumos que vão ser ofertados, e isso pode fazer com que algumas empresas percam uma fatia desse mercado. Então, isso vai afetar diretamente o número de contratações, pode gerar, infelizmente, algumas demissões em alguns segmentos, tá? Então, assim, quando você aumenta uma tarifa como essa, você compromete uma cadeia por completa, tá? E outros setores acabam sendo atingidos, porque se você tem uma queda na geração de emprego, você corre-se um risco de ter desemprego por conta do aumento dessas tarifas. Você vai perder um pouco do mercado até você conseguir, digamos, se erguer ou encontrar novos mercados. Isso vai ter uma queda nos lucros de algumas empresas. Então, perceba que isso vai acabar mexendo com diversos segmentos. E aí, infelizmente, o empregado ele acaba sendo o primeiro a ser cortado para que as empresas possam manter, digamos, os seus lucros elevados. E isso traz consequências ruins para a economia. Vandenberg, a gente consegue explicar como foi mesmo essa decisão? Se tem uma motivação econômica, se é política, se é comercial, o que é que tem por trás disso que o público precisa entender? Vamos entender primeiro o momento do país, tá? A gente olhando um pouco para a nossa economia, a gente vai ver que o Brasil participa do grupo dos BRICS, que são os países que estão em emergência, que estão em crescimento. Então, esses países como Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, são países que estão em desenvolvimento. E houve-se um debate, em um certo momento, em relação à criação de uma moeda específica para os países do BRICS. E o dólar hoje é a moeda internacional, é a moeda que é mais utilizada por diversos mercados. Então, uma forma que o próprio governo americano procurou manter o seu protecionismo, não é à toa que Donald Trump, quando foi eleito, ele foi eleito muito por conta dessa sua pegada protecionista.
quando ele sentiu um pouco dessa ameaça, que alguns países, por terem boas relações comerciais, poderiam criar uma nova moeda, e isso poderia afetar o dólar, poderia afetar um pouco do câmbio, ele acabou sentindo ali o desejo de proteger ainda mais a economia do seu país. Tá? E, por conta disso, acabou elevando algumas tarifas. Por outro lado, você tem algumas questões políticas. Tá? Infelizmente, o governo atual ele não se dá tão bem com o governo americano, o governo atual também. Então, acaba tendo alguns desses complicadores, por não ter uma boa relação amigável, isso acaba também tendo influência por parte desse tarifaço de Donald Trump. O que ele colocou questões pessoais, tá? À frente aí de relações comerciais, de relações econômicas, o que isso é algo preocupante, porque a economia brasileira que vinha crescendo, que vinha ganhando mercado, e aí por questões, digamos, de não terem um bom relacionamento, até que se coloca numa questão como essa, a relação que o atual presidente da República Americana, Donald Trump, se tem com o ex-presidente do país, na época, Jair Messias Bolsonaro. Então, isso acaba sendo também um complicador. Então, perceba, não foi apenas a questão econômica, foi também questões políticas que acabaram fazendo com que o atual presidente da República Americana tomasse uma medida como essa e que traz graves consequências para a economia cearense, consequentemente para a economia brasileira. A gente está conversando agora ao vivo com o presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Ceará, Vandenberg Almeida, sobre a taxação de 50% que foi imposta pelo presidente dos Estados Unidos. Vandenberg, agora, falando um pouquinho das consequências, na realidade, o que é que a gente pode esperar? O governo estadual ou federal pode fazer alguma coisa para tentar proteger esses produtores e exportadores cearenses nesse momento? O próprio governo federal, há pouco tempo, logo que foi anunciado esse tarifaço de Donald Trump, ele falou que iria seguir a lei da reciprocidade econômica. Né? Então, ele iria, da mesma forma que aumentaram a taxa para o Brasil, há uma expectativa de aumento de taxa também para o governo americano. Mas acredito que esse não é o momento certo de você querer devolver na mesma moeda. Eu acho que é o momento de nós termos de mantermos a nossa boa relação comercial, não só com os Estados Unidos, mas com o mundo como um todo. É importante que o próprio presidente da República ele possa sair um pouco da sua cadeira confortável e entrar em uma conversa com o presidente da República Americana a fim de interesses maiores. Que interesse é esse? Interesse da economia brasileira, da população brasileira, do nosso setor produtivo. Então, acredito que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deva, de maneira imediata, antes que a tarifa realmente entre em vigor, que vai entrar agora no 1º de agosto, ele procura o presidente Donald Trump para que eles possam ter uma reunião amigável e consigam apresentar os pontos para que essa tarifa não ocorra. E aí vai ser um risco muito grande para a nossa economia, pensando em emprego, pensando em crescimento econômico, pensando em desenvolvimento do setor produtivo. Então, o interesse da economia brasileira tem que ser colocado à frente de questões, digamos, políticas entre partido A e partido B. Inclusive, Vandenberg, a gente tem informações de que essa tarifa é uma das maiores entre os países que foram notificados pelo presidente dos Estados Unidos. Isso revela alguma fragilidade entre as relações entre os dois países? O que é que isso significa, então? Infelizmente, está mostrando que o Brasil não fez o seu dever de casa. Tá? O Brasil não foi a campo para poder conversar, para poder negociar. Repito, nós temos que pensar sempre na população, de uma maneira geral, pensar num todo, e não apenas um grande problema hoje da economia brasileira é que nós pensamos na nossa economia como uma política de mandato, uma política apenas de governo, pensando na economia durante 4 anos. E por você ter esses problemas de relações, quem deve assumir em outro país, se não é da mesma questão ideológica, isso acaba tendo uma influência negativa para a economia. Então, é importante nesse momento que se deixe de lado essas ideologias
e que se busque o bem comum. O bem comum é a população brasileira. Então, é o momento de ir a campo, de sentar, de colocar realmente as tarifas e negociações, colocar quais são os principais produtos brasileiros e levar em consideração que a nossa indústria, o nosso setor produtivo precisa dessa boa relação comercial e que se possa colocar a ideologia dos dois lados um pouco de lado. E o que vai acontecer agora, então, são cenas para os próximos capítulos. A gente vai acompanhar de perto toda essa movimentação na economia. Vandenberg, muito obrigada por receber o nosso convite. A gente volta a conversar em uma próxima, inclusive, para debater mais sobre esse impacto, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, e é importante o papel da Jovem Pan News num momento como esse, onde está mostrando para a população cearense, para a população brasileira, a importância que tem a economia e o quanto que nós devemos cuidar da nossa economia para a gente possa crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos. 4 horas